aula do nosso curso de UML, que está dentro do nosso curso de Engenharia de Software, né? Então nós queremos agora trabalhar os diagramas de caso de uso. Vamos abordar este tema com a seguinte sistemática, com o seguinte sumário. Vamos fazer uma introdução, em seguida apresentar os elementos da notação, explicar o que são casos de uso, seus componentes que são os atores, as relações que você pode encontrar dentro dos casos de uso e as melhores práticas, o que é que se faz de melhor para representar casos de uso e a apresentação de erros típicos, né? Então, a primeira questão a nível de introdução, o caso de uso é um conceito fundamental de muitos métodos de desenvolvimento de modelagem orientada a objetos, tá certo? Esse caso de uso é usado também para melhorar a comunicação com os diretores da empresa, com os usuários, com os chamados stakeholders. Então, muitas vezes você usa para apresentar como vai funcionar o sistema. Então, ele é útil no sentido de que mostrar quem são as pessoas que usam o sistema e quais são os processos aos quais elas têm acesso, as funcionalidades do sistema. Os casos de uso são usados durante o processo de análise e projeto, notadamente, a princípio na engenharia de requisitos e depois, ao longo de todo o processo, você vai fazendo ajustes na medida em que o sistema vai amadurecendo. Podemos usar diagrama de caso de uso para responder as seguintes questões, algumas questões chaves. O que está sendo descrito, né? O sistema. Quem interage com esse sistema? Os atores. E o que os atores podem fazer, que são os casos de uso, tá certo? Então aqui a gente vai ter o uso dessa ferramenta no sentido de especificar essas questões. Um exemplo aqui, nós temos aqui um sistema de administração de alunos, né? E esse sistema está sendo descrito, ou o sistema de administração de estudantes. Quem são os atores no caso desse caso de uso em específico aqui? Veja que aqui nós temos um retângulo aqui, pode ser um quadrado aqui nesse caso, o sistema que está sendo modelado, o usuário, né? No caso aqui o ator, né? E quais são os casos de uso com os quais ele está interagindo. Então as setinhas mostram o que é que ele tem direito de fazer. Então ele consulta dados dos alunos, ele anuncia uma data de exame, ele emite certificado, tá certo? Então nós temos aqui um ator que é o professor, que é o único ator nesse caso de uso aqui especificamente que está sendo dado como exemplo, né? O que é que os autores podem fazer? Consultar dados, emitir certificado e anunciar um exame. Então você dá uma ideia quais são as funcionalidades que esse usuário professor pode ter acesso dentro desse sistema. Quais são os elementos da notação, né? Primeiro deles, a ideia de sistema. Então, esse sistema você tem aqui as fronteiras, né, delimitadas aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho um sistema e eu tenho um caso de uso aqui, um usuário X que utiliza esse sistema. Então, você está delimitando, o usuário está fora do sistema, tá certo? Dentro do sistema você tem o caso de uso A aqui, tá certo? Então, o caso de uso, ele é dado por uma elipse aqui e o A é a identificação dele. Normalmente você usa um verbo, emitir certificado, consultar dados de aluno, gerenciar dados do aluno e coisa do tipo, tá certo? E o ator, você vai ter esse bonequinho, né? E ele tem uma designação aqui. Então é o usuário X de um sistema, especificamente aqui. São os principais elementos da notação. Em seguida, nós podemos usar aqui uma associação. Esse ator, ele utiliza o caso de uso A aqui, né? Então existe uma relação entre esse ator e essa ação que é feita dentro do sistema. Então nós temos aqui a ideia de generalização e herança, né? Os atores ou caso de uso aqui. Então o caso de uso B é um filho do caso de uso A, que é um caso geral, né? Que é um super caso de uso, e esse aqui é um caso de uso descendente. Então aqui a ideia de herança. Essa herança também pode ser múltipla. Nós temos uma relação extend. O que é a relação extend? Dá a ideia de opcionalidade. Então B extend A, né? O caso de uso de B, uso opcional do caso de uso do B pelo caso de uso A. Então aqui o que significa aqui? Veja que o caso de uso que vai ser utilizado, estendido, que é opcional de ser utilizado, ele aponta para quem vai solicitar a sua utilização. Só que aqui é como se você tivesse um if,
né? Você tem uma condicional, se acontecer determinada condição, eu vou usar o caso de uso B. Não é obrigatório usar B sempre. Então, observe essa anotação pontilhada, né? A setinha pontilhada, e a palavra extend, que dá a ideia de opcionalidade. Já no caso da relação include aqui, tá certo? A inclui B. É o uso obrigatório, tá certo? O caso de uso B deve ser usado pelo caso A. Então, toda vez que você executa A, você tem que executar B. É como se você fosse, por exemplo, vamos supor que A fosse logar, né, e B fosse solicitar a identificação do usuário, login e senha. Tá? Então, você pode fazer isso aí. Então, para fazer o caso de uso, executar o caso de uso logar, eu tenho que pedir senha e login do usuário. Então, é obrigatório o uso aqui. Então, aqui a anotação é A que solicita B, aponta com a sua setinha tracejada com a palavra include. Ok? Então, o caso de uso A, nós temos aqui A, tá certo? Ó, a elipse aqui. Descreve funcionalidade de um sistema em desenvolvimento. Então, A, emitir certificado, consultar dados, gerenciar dados do usuário, etc. e tal. Prover um serviço para um ou mais atores que se comunicam com este caso de uso. Derivado dos requisitos coletados junto aos clientes. Então, na análise de requisitos, o cliente vai dizer, o usuário vai dizer o que é que ele quer que esse sistema faça. Então, você, basicamente, para cada requisito funcional, você vai ter um caso de uso pelo menos. O conjunto de todos os casos de uso descreve as funcionalidades dos sistemas, né? Documenta as funcionalidades do sistema. Acontece que nós temos notações alternativas. Então, essa em que você põe o nome dentro da elipse, você pode pôr o nome fora da elipse também, ou você pode usar esse retângulo aqui com a elipsezinha no ponto e o nome do caso de uso, tá certo? Então, a mais usual é essa aqui, onde você tem a elipse com o nome dentro do caso de uso. No caso do ator, nós temos 3 telas para as características do ator. Então, o ator é o bonequinho, ó, e embaixo o X com a sua identificação. Os atores interagem com o sistema. Eles usam os casos de uso, isto é, os atores iniciam a execução de um caso de uso, tá certo? Atores podem ser usados por casos de uso, provendo funcionalidades para os mesmos, tá certo? Os atores representam regras que os usuários adotam. Usuários específicos podem adotar e seguir múltiplas regras simultâneas. Atores não são parte de um sistema, eles estão fora das fronteiras desse sistema em modelagem, tá certo? Então, por exemplo, notações alternativas, ó, ao invés de usar X, você pode colocar student, estudante, por exemplo. Você pode chamar aqui, ó, de ator, professor, tá certo? Tem uma outra notação menos utilizada. Ou usar uma coisa mais denotativa aqui, que dá uma ideia do que é, e-mail server, que é um sistema fora do sistema atual que vai, de alguma forma, interagir com o seu sistema. Tá? Uma coisa mais icônica, né? Página 2. Usualmente, os dados do usuário também são administrados dentro do sistema. Esses dados são modelados dentro do sistema na forma de objetos e classes. Então, vai ser o chamado diagrama de estrutura, o diagrama de classe aqui. Por exemplo, o ator assistente. Então, nós temos um ator assistente aqui, ó, que é esse bonequinho com o nome dele aqui, e ele se relaciona, ele utiliza o conduzir um exame oral. No caso aqui do sistema laboratório, declarações do laboratório. A classe, o ator assistente interage com esse sistema do laboratório. A classe assistente descreve objetos representando os dados do usuário, como, por exemplo, nome, e-mail, matrícula, fone e outros que você pudesse ter aí. Observe que você pode ter uma anotação aqui, ó, por exemplo, student, estudante, ele deve ter no mínimo 1, no máximo 3. Então, esse assistente aqui, ele vai conduzir esse exame oral e ele atende até 3 estudantes aqui por vez, tá certo? Então, a anotação aqui, ó, tá? Então, de 1 a 3, tá? No caso, tela 3 de 3, com informações sobre o ator tem algumas classificações. Por exemplo, humano, estudante, professor, tá certo? Então, você tem aí. Não humano, e-mail, server, sistema, né? Máquina de alguma coisa, etc. e tal. Ele pode ser primário, quando ele é o maior beneficiário do caso de uso, ou ele pode ser secundário, quando ele recebe benefícios indiretos, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nesse caso, o estudante, ele é humano, é primário e ele é ativo, porque é ele que faz o exame, tá certo? Então, dentro do sistema da universidade, ele faz o exame. Enquanto que o professor, ele é humano e secundário,
porque ele faz uma supervisão, mas ele não faz a prova, tá certo? E ele pode ser ativo aqui. Ativo, inicia a execução do caso de uso. Então, nesse caso aqui, a execução pode começar pelo professor ou pelo estudante, mas é o estudante que procede o exame. Passivo, prover funcionalidades para a execução de um caso de uso. Exemplo aqui, informações do estudante. Então, o professor é humano, é primário e é ativo, tá certo? Enquanto que o e-mail server aqui, ele não humano, é secundário e passivo, porque ele é acionado para poder funcionar, tá certo? Então, você tem aqui, ó, aquela outra notação de ter a máquina com uma figura icônica aqui e a figurinha do professor aqui, o bonequinho do ator tradicional aqui e aqui as fronteiras do sistema, certo? Relações entre casos de uso e atores, né? Então, os atores são conectados por linhas sólidas, são associações aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho um assistente e eu tenho um estudante aqui por uma linha sólida, tá certo? Cada ator deve comunicar-se com pelo menos um caso de uso. Então, ele pode se comunicar com mais de um ou mais pelo menos um. Uma associação é sempre binária, ó, de um para um aqui. Mas multiplicidades podem ser especificadas no caso do estudante aqui, como eu expliquei anteriormente. Relações entre casos de uso. Então, o include que a gente já mostrou lá, né? Então, você tem aqui, ó, o caso de uso base, que é A, tá certo? Que requer a inclusão de outro caso de uso para implementar uma funcionalidade, tá certo? Então, o caso de uso B, included, também pode ser executado por conta própria. Então, esse ator aqui, ó, ele pode solicitar a execução direta de B, ou ele pode ter execução de B através de A, porque vai ter uma solicitação de inclusão. Então, lembrar que quando tem uma relação include, ela é obrigatória. Então, executou A, vai ter execução de B. Mas nada impede que esse ator possa trabalhar com A e, independentemente, trabalhar com B. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, anunciar lecture, tá certo? No sistema de administração do estudante aqui. O aluno pode tratar diretamente aqui, ó, por ela lá, e também com o assign lecture aqui, ó, tá certo? E toda vez que eu faço anúncio lecture, eu vou pegar assign lecture aqui. Então, eu vou incluir. Então, essa execução aqui é obrigatória. Relação extend é aquele caso da relação que é opcional. Um caso de uso estendido pode ser executado a partir da execução do seu caso de uso base. Então, pode ser, não é obrigatório. Ambos os casos podem ser executados de forma independente um do outro. Então, ó, esse ator aqui, ele pode executar A, tá certo? E executar B. Então, o caso de uso base aqui é A e que pode opcionalmente estender o caso de uso B aqui, tá certo? A decide se B será executado. Então, é uma condicional que vai executar ou não se for necessário. Pontos de extensão definem qual ponto a extensão será integrada através de condições específicas, tá certo? Então, aqui tem uma definição de em que ponto, a partir de que ponto ela vai ser integrada, tá certo? Ainda na questão do ponto de extensão, pontos de extensão são escritos diretamente no caso de uso, né, como é o caso do exemplo aqui abaixo. E é possível a especificação de múltiplos pontos de extensão. Então vamos ver aqui. Nós temos um ator professor que se relaciona com reserva da sala de leitura, tá certo? E anuncia exame, e também com anúncio de lecture, anunciar lecture aqui, tá certo? Então pontos de extensão aqui, ó. Entrar exame e selecionar a sala de leitura. Tá? Então, você tem aqui a extensão, né, que é feita aqui. Tá certo? Toda vez que é executado o anúncio de leitura, ele vai executar opcionalmente a reserva e o anúncio de exame. Tá? Quais são as condições aqui? Ó? Tá certo? Dados de entrada, que vão determinar se vai haver essa extensão ou não, e o ponto de extensão é a partir da entrada do exame. Tá? Então, você tem um exemplo aqui que está mais detalhada a ideia da extensão. Generalização, tá certo? Então, o caso de uso A generaliza o caso de uso B, tá certo? Então, eu tenho um caso de uso B que é mais restrito aqui, ele é um caso específico aqui de A. O caso de uso base ou o caso de uso pai é A, e o caso de uso filho, tá certo? Que é um caso específico de A aqui. Então, aqui B herda o comportamento de A, podendo estendê-lo ou sobrescrevê-lo. Então, todos os dados que estão em A vão ser herdados aqui por B. Então, a questão da herança. B também herda todas as relações de A. Então, por exemplo, esse ator aqui, ó, que se relaciona com A, ele também se relaciona com B. B adota todas as funcionalidades básicas de A.
mas decide qual parte de A será executada ou trocada, tá certo? Então, tudo que é funcionalidade de A pode ser executado em B conforme sua necessidade. A pode ser rotulado como abstract. Então, um caso de uso abstrato não pode ser executado diretamente. Diretamente aqui está errado. Somente B é executado, tá certo? Então, no caso aqui, ó, anunciar evento é abstrato, tá certo? Então, ele é uma generalização para anunciar lecture, tá certo? Que extende a anunciar exame. Então, o professor aqui se relaciona com esse anunciar evento que é abstrato e com anunciar exame aqui, tá certo? Só que nesse caso, anunciar evento não é executado necessariamente, então ele vai ser executado através de anunciar leitura aqui. Ainda na questão da generalização, nós temos aqui a generalização ou a herança entre atores, tá certo? Então eu tenho um caso de uso Y, um caso de uso X. Eu tenho um superator ou um pai aqui que é B e um subator que é A. Então, disse que B é uma generalização para A e que A é uma especialização para B. A herança múltipla também é permitida. A poderia ter uma relação aqui também com C, por exemplo, com outro autor C. Atores abstratos são possíveis também. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho dois atores aqui, professor e assistente. Então aqui consultar dados do aluno, tá certo? No sistema de administração, tá? Veja que eles são totalmente independentes, não tem relação direta aqui. Enquanto aqui professor e assistente podem executar essa query. Enquanto que aqui, ó, eu tenho pesquisador associado, que é uma generalização abstrata, tá certo? E eu vou ter, podendo ser professor ou assistente, tá certo? E esse cara aqui se relaciona com a consultar dados, que faz parte do sistema de administração de estudante. Então, professor ou assistente pode executar essa query aqui, tá? Então, um ou outro aqui você vai escolher uma opção para poder fazer essa relação aqui. Então, essas duas notações aqui são diferentes. Como descrever um caso de uso? Uma vez que eu levantei, eu tenho uma norma geral aqui. A abordagem estruturada usa essas condições aqui. Isso aqui é do livro do Cockburn, tá certo? Escrevendo casos de uso efetivos, da Addison Wesley, 2000. Então, um caso de uso vai ter um nome, isso é para descrever, né? Então, a documentação de um caso de uso. Uma breve descrição, o que é que ele faz? Pré-condição, qual é o pré-requisito para a execução bem-sucedida, tá certo? Pós-condição, qual é o estado do sistema após a execução bem-sucedida? Situações de erro, erros relevantes para o domínio do problema, tá certo? Então, que erros podem acontecer? Status do sistema na ocorrência de erro. Atores que se comunicam com o caso de uso, quem são os atores que se relacionam? Um gatilho, né? Um evento que disparam esse caso de uso. E o processo padrão, quais são as ações a serem realizadas, o conjunto de passos que estão associados a esse caso de uso aqui. E os processos alternativos, quais são as alternativas ao processo padrão. Então, em caso de acontecer uma determinada situação, eu posso ter uma alternativa para aquele caso, um erro ou alguma situação específica. Então, um exemplo aqui, ó, reservar a sala de leitura, uma breve descrição. Um funcionário reserva a sala de leitura para um evento. Pré-condição, o funcionário tem que ter autorização para reservar a sala de leitura, né? Então não é qualquer funcionário. Pós-condição, a sala de leitura passa a estar reservada. Situações de erro, a sala não está livre na data requerida. Então alguém já pode ter requerido antes. O status do sistema em caso de erro, o empregado não reservou a sala de leitura. Quem são os atores que lidam, o empregado ou funcionário, que lidam com esse caso de uso? O funcionário. Qual é o gatilho? O empregado solicita a sala de leitura. Processo padrão, funcionário loga no sistema, funcionário seleciona a sala de leitura, funcionário seleciona a data, sistema confirma que a sala de leitura está livre, funcionário confirma a reserva. Passos alternativa, a sala de leitura está ocupada. Então o sistema propõe uma alternativa, o funcionário seleciona uma sala alternativa. Então aqui são processos alternativos que nós podemos ter nesse caso de uso aqui, de reservar a sala de leitura. Então é um exemplo para esse modelo proposto aqui por Cockburn, tá certo? E que você pode documentar. Então, para cada caso de uso, você vai ter uma documentação descrevendo esse caso de uso aqui. Então, melhores práticas, tá certo? Então, o UML padrão pressupõe que o ator A tem uma relação com X, por exemplo, e uma relação com Y, tá certo? Então, eu tenho aqui um include, né? Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer?
Veja, lembre do include, a execução de y, toda vez que x for executada, ela vai ser obrigatória. Então aqui o que é que você faz? Já que você tem isso aqui, não precisa ter essa relação direta de A com Y. Então A se relaciona com X e obrigatoriamente vai se relacionar com Y. Tá? Então, melhores práticas, dicas de melhores práticas. No caso aqui, ó, eu tenho uma relação extend aqui, tá certo, né? Tá certo? É aquela história da execução opcional. Então, X vai ter uma execução opcional de Y. Então, eu tenho a relação direta do ator A com X e com Y. Aqui, ele se relaciona diretamente com o caso base, que é X. Tá? Melhores práticas. Então, você vai identificar atores ainda. Quem usa o caso de uso principal? Quem precisa de suporte para seu trabalho diário? São perguntas chaves para você desenhar aqui, reconhecer caso de uso. Quem é o responsável pela administração do sistema? Quais são os dispositivos, softwares, sistemas externos com os quais o sistema deve se comunicar? Outros sistemas, uma máquina, um software específico e coisa do tipo. Quem são os interessados no resultado do sistema? Então você vai identificar esses atores aqui, respondendo essas perguntas chaves, né? São 5 perguntas aqui que você pode fazer para identificar atores, né? No desenvolvimento dos casos de uso. Identificando os casos de uso. Quais são as principais tarefas que um ator deve realizar? Então, eu identifiquei um ator, um professor, o que é que ele faz? Um estudante, o que é que ele faz? Né? Um assistente, o que é que ele faz? Um ator deseja consultar ou modificar informações contidas no sistema? Alguém modifica? Quem seria? Um ator deseja informar o sistema sobre mudanças em outros sistemas, né? Então, que sistema seria esse? Vai ter uma comunicação direta ou vai ter um usuário aí fazendo essa ponte? Um ator deve ser informado sobre eventos inesperados dentro do sistema, em caso de ocorrência de erro, então você identifica aqui casos de uso. Além disso, veja bem, erros típicos para evitar. Então, um conjunto de 5 erros para você evitar aí. Ó. Casos de uso não devem modelar processos e nem fluxos. Tá certo? Então eu tenho aqui coletar certificado, enviar notificação e emitir certificado, tá certo? Então esse aqui não é o caso. Então você aqui não tem nenhum ator e você está usando relações entre casos de uso aqui. Então você está modelando processo nem fluxo. Esses processos são modelados lá no diagrama de atividades que a gente tem aí disponível para você assistir. Erro 2. Atores não são parte de um sistema. Então você colocar o ator dentro da fronteira do sistema aqui, ó, tá certo? Ele deve ficar fora da fronteira, ele se relaciona externamente. Então eu tenho aqui funcionário e estudante, então esse funcionário teria que estar fora. Erro 3. O caso de uso isso information necessita de um ator. Então tá aqui, ó, esse cara aqui, que pode ser um assistente ou de um professor para a sua execução, tá certo? Então no caso é o seguinte, veja que assistente e professor são especializações de um ator abstrato aqui, que é o pesquisador associado, tá certo? Então esse pesquisador associado pode ser um assistente ou um professor. Então automaticamente você faz essa relação e ele assume ou esse papel ou esse, ou de assistente ou de professor. O professor se relaciona diretamente com a criação de curso e o assistente com o gerenciamento do curso. Então aqui você fez de uma forma legal, de uma forma correta, de uma forma inteligente. Tá? Com mais eficiência. Vários pequenos casos de uso com objetivo semelhante devem ser agrupados em um único caso de uso. Então, por exemplo, aqui, ó, o pesquisador associado atualizar curso, criar curso e deletar curso. Então, isso é o quê? Um CRUD. Né? Então, gerenciar curso. Então, você pode colocar num só. Esses detalhes você não precisa fazer. Tá? Então, você otimiza aqui o seu diagrama de caso de uso. E, por fim, o erro 5. Os vários passos componentes de um caso de uso não são casos de uso individuais. Não faça decomposição funcional. Então, emitir certificado, o cara tem que logar, tem que entrar os dados, tem que enviar os dados e tem que fazer logout. Então, isso aqui eu não preciso fazer essa decomposição aqui. Eu coloco aqui, ó, lecture, tá certo? O sistema de administração e a característica geral de emitir certificado aqui, tá? Beleza? Tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido. Procure fazer os exercícios que estão disponíveis aí no nosso curso. Tá certo? E nós vamos continuar trabalhando. Curta aí o nosso vídeo, se inscreva no canal, nos ajuda o nosso projeto a ter mais seguidores, a funcionar e a ser mais viável. Valeu? Obrigado, gente.